Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês o quanto uma pessoa pobre ela é humilhada de todas as formas possíveis, e isso independe da idade. Bom, pessoal, vou me usar aqui mais uma vez como exemplo para vocês. Eu sempre tive uma vida bem humilde, bem simples, principalmente na minha fase adolescente, né? Adolescente e criança também. Mas na minha fase... vamos puxar desde a fase criança, porque eu tenho um acontecimento legal para falar para vocês. Bom, legal não, sabe? Não foi legal, foi uma situação bem triste, mas é interessante eu falar aqui nesse vídeo. Bom, pessoal, quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, foi quando eu iniciei na escola. Eu fui uma criança que eu não fiz prezinho. Eu fiquei 6 anos sem estudar, né? Sem estudar. E aí, quando eu completei 6 anos, foi o meu primeiro ano na escola. E eu me considero uma criança autodidata, porque eu tenho um irmão mais velho, que é 4 anos mais velho do que eu. E aí o meu irmão ia para a escola, tinha os livros dele. E eu, como eu não ia para a escola, a minha brincadeira era pegar os livros do meu irmão e ficar olhando. Não sei como, pessoal, mas sozinha eu aprendi a ler e sozinha eu aprendi a escrever também. Tudo olhando os livros do meu irmão. E olha que não tinha ninguém me ensinando, era só eu mesmo e os livros. Aí fui para a 6ª série, meu primeiro ano na escola. Bom, pessoal, foi uma situação bem complicada, porque sempre foi meu pai que trabalhou sozinho. Quando eu morava na cidade de Rolândia, no Paraná, meu pai encontrou um trabalho lá numa metalúrgica e não pagava muito naquela época. A minha mãe não trabalhava porque tinha eu, criança, né? Não tinha aonde me deixar, porque era uma cidade grande e não havia vaga nas creches, não havia. Então a minha mãe tinha que ficar cuidando de mim. E às vezes a minha mãe fazia algum bico de empregada doméstica, aonde ela podia me levar. E assim era a nossa família no final do mês, né? Era o meu pai trabalhando no registrado e minha mãe fazendo esses bicos. E a gente sobrevivia desse dinheiro. O bom de cidade grande é que lá as pessoas ajudavam bem. Tinham lugares assim, onde você não pedia ajuda, mas aquelas famílias mais humildes, mais pobres, elas eram cadastradas, tipo um CRAS, sabe? E aí nesse CRAS, o prefeito da cidade dava cestas básicas para as famílias, dava verduras, dava pão, dava doce para entregar para as famílias carentes ali da cidade. E aí a minha mãe era cadastrada nisso, então a gente conseguia ganhar muita coisa. A gente conseguia ganhar muita coisa nesse lugar, então já ajudava bastante. Só que para a questão financeira, pessoal, era complicado, né? Porque as pessoas até ajudavam em questões de alimento, mas o dinheiro mesmo era meio difícil. Aí o que aconteceu? Eu no primeiro ano, final do primeiro ano, do primeira série mesmo, né? Do fundamental, acabou, né, a minha cola. E aí todo dia tinha tarefinhas pra gente colar alguma coisa. E eu sempre fui muito certinha com as minhas tarefas, né? Nunca deixei de fazer as minhas tarefas. E aí acabou a minha cola. E aí eu precisava colar uma folhinha lá. Isso com 6 anos de idade. E aí eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, acabou a cola.
E agora, né? E eu precisava levar para a escola essa tarefa feita. Aí, pessoal, família muito pobre. Minha mãe falou para mim: olha, filha, não temos dinheiro. Seu pai só recebe por mês. A cola na época era caro para... Enfim, pessoal, há muitos anos atrás, R$1 era como se fosse R$10 hoje. Então, até mesmo um produtinho de R$1 era muito difícil, né, conseguir comprar. E aí a minha mãe teve a ideia, né, porque eu, toda triste, né, porque não ia ter como colar a tarefinha. E aonde eu estudava, pessoal, eu não tenho muita recordação, porque eu era muito jovem, sabe, muito criança. Mas a escola meio que não... Enfim, não dava assim, sabe, materiais escolares. Tudo era gente que tinha que comprar mesmo. Então, assim, eu tinha que arrumar meu jeito lá. Aí a minha mãe teve a ideia de fazer uma cola. Pessoal, prestem bem atenção. A minha mãe fez uma cola com arroz cozido. Não sei como, não sei de que forma, mas foi uma coisa que a minha mãe fez quando ela era criança, o tempo que ela estudava. Então, no tempo que ela estudava, quando ela também precisava colar alguma tarefinha, provavelmente a minha avó fazia isso para ela. E ela fez isso para mim. Ela pegou aquele arroz cozido, né? E misturou com água, não sei, e virou uma colinha. E foi assim que eu colei a minha tarefa, com arroz cozido. Que aí fica tipo uma colinha, sabe? Uma baba, assim. Aí, enfim, não sei como, mas a minha mãe conseguiu. E eu levei assim, pessoal, minha tarefinha para a escola dessa forma. Aí, quando chegou no outro dia que eu fui para a escola, que a professora foi olhar os cadernos, nossa, pessoal, pela primeira vez me levaram para a diretoria da escola. As professoras não estavam acreditando naquilo que elas estavam vendo, né? Ou seja, uma tarefinha colada com arroz. Eu não me lembro o que eu falei para elas, porque eu era muito jovem, muito criança. Não sei o que eu falei, pessoal, mas enfim, só sei que a professora ficou puta da vida porque eu fiz aquilo, entende? E aí, enfim, não sei mais qual foi o fim dessa história, mas foi a primeira vez que eu levei uma chamada de atenção da professora e da diretoria por ter feito isso. Uma criança com 6 anos de idade, olha só, pessoal. Aí tá, seguindo o vídeo, né, o quanto pessoas pobres são humilhadas de todas as formas possíveis. Segundo fato, também na escola, mas isso já adolescente, já mocinha. Bom, pessoal, a minha fase escolar foi a pior fase para mim, porque era o momento ali onde eu tinha contato com a galera da minha idade, só que foi um momento onde eu não tinha condições financeiras de investir na minha imagem, de investir na minha aparência, enfim, eu fiquei mocinha, vi as minhas colegas de sala, colegas assim, não eram minhas colegas, mas meninas que estudavam junto comigo. Elas ali, né, todas, cada dia com uma roupa diferente, cada dia com uma sapatilha diferente. E eu não tinha isso, pessoal. Eu até tinha uma sapatilha, mas não era a sapatilha da moda. A minha sapatilha, de tanto que eu usava, ela abriu um racho em cima, bem no bico dos dedos ali. E era a única sapatilha que eu tinha para tudo. Era com essa sapatilha que eu ia para escola, ia para igreja, ia para as festas da minha cidade, tudo, entendeu?
eu só tinha uma sapatilha. Agora a questão do uniforme, né? Nessa fase adolescente, na escola, pessoal, eu fiquei 3 anos usando a mesma camiseta de uniforme do colégio. Isso pra mim foi bem traumático, porque assim, pessoal, 1 ano, tudo bem. 1 ano, a camiseta, que já não era grandes coisa, né? Era um tecido horrível, super fininho, que a gente tinha que comprar ainda, né? Porque as escolas, o prefeito não dava nenhum uniforme pra gente, nem mesmo o governo. E aí tinha que comprar, né? Se não me engano, eu pagava R$25 no uniforme. Meu pai, né? Porque eu não tinha condições de pagar. E aí, pessoal, imagina, uma camiseta que já tinha aí um prazo de duração de um ano. Eu acabava usando ela 3 anos, porque meu pai não tinha condição de estar comprando uniforme. Porque ele já tinha o gasto, né, todos os anos com o material escolar. E o material escolar já era uma coisa muito desgastante para o meu pai, né? Porque tinha que comprar e sempre ficava ali em torno de 80, 100 reais. Mas para quem é pobre, pessoal, 80 reais é muita coisa, né? É muita coisa. Então era um peso para o meu pai pagar o material escolar e ainda pagar o meu uniforme, né? Outro motivo. Aí, imagina, mocinha, adolescente, eu acabava tendo que ir pro colégio com a camiseta praticamente transparente, pessoal. Imagina isso na cabeça de uma adolescente, de uma moça. A minha autoestima já era no chão. Eu não me sentia bonita, eu não tinha vaidade, minhas roupas eram simples, meus sapatos eram simples, meu cabelo era sempre preso, não ia com maquiagem. Então, assim, realmente falar pra vocês que eu era a menina mais feia da sala. Então, os meninos nunca que olhavam pra mim, entende? Nunca nenhum menino chegou em mim no meu período de escola, né? Sempre fui a excluída, a rejeitada pelos garotos. Mas, enfim, se não bastasse todos esses acontecimentos, né? Do quanto uma pessoa pobre ela é humilhada de todas as formas possíveis, ainda teve mais um acontecimento, pessoal, também nesse período escolar, só que agora no ensino médio, né? Ali do 1º grau até o 3º. Bom, pessoal, foram 3 anos bem difíceis também, o ensino médio para mim, porque eu, assim como com o uniforme, que eu não tinha condições de estar comprando todos os anos, então era apenas um uniforme para, no mínimo, aí 3 anos. A bolsa também era esse mesmo problema, a bolsa escolar. Então, se meu pai comprava uma bolsa escolar para mim, essa bolsa tinha que durar no mínimo 3 anos, até comprar uma outra. Ou se durasse mais, ia ficando, entendeu? Enquanto não abrisse um buraco gigantesco, meu pai não tinha condições de estar comprando outro. E aí, pessoal, imagina, para uma moça ali já com seus 15, 16 anos, os livros, quem estudou aí o ensino médio sabe que o ensino médio tem uns livros bem pesados, né? Livros dessa grossura, mais ou menos. E os professores exigiam que a gente levasse todos aqueles livros da matéria, entendeu? Então, se naquele dia íamos ter ali 4 matérias, era um livro dessa grossura de cada matéria e a gente tinha que levar na bolsa ou nos braços, né? Então, o que eu fazia, pessoal? Eu levava uns dois livros dentro da bolsa
e levava 2 no braço para dar uma equilibrada. Só que aí, levando 2 livros na bolsa, já estava bem pesado. A bolsa chegou a perder o fundo, pessoal. O fundo da bolsa ficava bem fraquinho. E aí o que acontecia? Como eu não podia estar comprando outra bolsa, o meu pai falava: olha, eu não vou ter condições de te dar outra bolsa, então vamos colocar aí no fundo dessa bolsa um pedaço de papelão, sabe? Papelão, pessoal, esses papelão de caixa, sabe? Caixa de móveis, enfim. E aí meu pai cortava 1 ou 2 pedaços e colocava no fundo da minha bolsa, entendeu? Porque isso ia ser o suporte para os livros, para ver se a bolsa duraria um pouco mais de tempo. E assim ia. Só que o papelão, tá, de boa. Ninguém sabia que tinha um papelão ali dentro, somente eu. Mas isso me afetava emocionalmente quando eu via as outras meninas da minha sala, até mesmo com as mesmas condições, né? Tinha algumas que também eram pobres, mas os pais davam jeito, né? Davam jeito, ou às vezes tinha algum padrinho, madrinha que pagava para eles, enfim. Já eu não tive essa sorte. Então tá, a questão do papelão, tranquilo, somente eu sabia que esse papelão tava lá dentro da bolsa, então era tranquilo, né? Só que aí teve uma outra fase também no ensino médio que eu tive que usar a bolsa de homem, pessoal. Bolsa de homem. Não que, enfim, não que também não seja uma bolsa, mas assim, para uma menina que já estava com a autoestima lá no pé, enfim, que já tinha passado por toda a humilhação possível, eu ainda tinha que ir para a escola com uma bolsa de homem. E isso me afetou muito, pessoal, porque com a idade que eu estava, ali as meninas da minha idade já estavam me reparando, entendeu? Já é um período aí onde as meninas ficam te reparando, os meninos ficam te reparando também. Então eu percebia os olhares das meninas, os olhares das pessoas em relação à roupa que eu estava vestindo, em relação ao sapato que eu estava usando, em relação à bolsa que eu estava usando. Então isso era bem difícil, né? Bem traumático para mim. Então, pessoal, olha aí, isso foi alguns exemplos, mas eu já passei por muito mais dificuldades, entende? Na minha vida, até os meus 28 anos de agora. Até hoje, eu confesso para vocês que ainda as coisas são bem difíceis para mim. Eu já passei por muita situação humilhante, né? Mas é isso, estamos na luta, sempre na luta, entende? Podem me chamar de tudo, menos de vagabunda. Podem me chamar de tudo, menos falar que eu não tentei. Porque nesses 28 anos de vida, pessoal, eu nunca descansei, sabe? Todo santo dia a minha cabeça é em volta de melhorar de vida. Tentar algo, tenta uma coisa, não dá certo, vai tentar outra, não deu certo, vai tentar outra de novo. Então, nesse ponto eu reconheço toda a minha luta. As pessoas de fora talvez possam não saber isso, mas o que importa é o que eu sei ao meu respeito, de todas as vezes que eu lutei para ter uma vida melhor. Então é isso, pessoal. A pessoa que é pobre, ela é humilhada de todas as formas possíveis. Eu sei que muita gente também já passou por muita coisa nessa vida. Comentem aqui nos comentários situações que vocês já passaram também. Não sei se vocês vão assistir esse vídeo até o final, mas para quem chegou aqui até o final desse vídeo, coloque aqui nos comentários
alguns momentos, né, difíceis que você passou na sua vida por você ser pobre, por você não ter aí condições de ter o mínimo na sua vida. E o quanto isso destrói psicologicamente qualquer pessoa, o fato de não ter dinheiro ou de não ter dinheiro suficiente para realizar seus sonhos e objetivos.